Olá, meus irmãos, um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira, no nome bendito do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Que Deus nos abençoe nesse início de final de semana. Estamos caminhando aí para mais um final de semana. Que a bondade do nosso Deus esteja sobre a sua vida, que a bondade do nosso Deus esteja sobre a sua casa. Estamos reunidos para mais um café diário e conto com você. Compartilhe essa mensagem, espalhe essa mensagem para que outras pessoas também tenham acesso à poderosa palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de 2 Samuel, capítulo do número 22, versículo do número 7. 2 Samuel, capítulo do número 22, versículo do número 7. Onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Preste muita atenção, querido. Temos vivido dias em que as pessoas aparentam sorrisos não sinceros. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão sorrindo, mas internamente as pessoas estão com as suas almas adoecidas. Seja por problemas emocionais, seja por problemas financeiros, seja por problemas na ordem sentimental. Vários fatores nos faz andar constantemente angustiado. E hoje, viver no mundo que nós vivemos com uma incerteza, com uma insegurança, nós andamos pelas ruas, nós andamos nos transportes, você liga a televisão, você ouve na rádio, a todo momento a internet é uma enxurrada de informações, de acidente, de assalto, de ataques, de conflitos. E isso angustia a nossa alma, isso nos dá uma insegurança. Eu imagino quando o salmista Davi escreve esse salmo, capítulo 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, eu imagino que tipo de angústia esse moço estava passando, que tipo de sofrimento, porque muitas das vezes a gente tem a percepção de que ser cristão, de que ser servo de Deus, nós estaremos ausentes de sofrimentos. Pelo contrário, muitas das vezes você vai sofrer até mais do que algumas pessoas. E nós hoje andamos assim, pessoas que estão na presença de Deus, pessoas que são fiéis, não são pessoas falsas, são pessoas fiéis que estão na presença de Deus e que sofrem constantemente com ataque, e que sofrem constantemente com desespero. E isso não significa que a pessoa está em pecado, está com falta de fé, ou que Deus não ama essa pessoa. Não é. Na verdade, isso são coisas da nossa vida. E são coisas naturais dessa vida que nós vivemos aqui. Muitas pessoas se frustram, ou muitas pessoas desistem da caminhada da fé, porque acredita ou já ouviu em algum lugar que a vida de um cristão é só vitória. E não é verdade. O que Jesus ele promete para os seus discípulos, quando ele os chama, é que existe uma herança que não é corruptível. As coisas dessa vida aqui você pode ter hoje e amanhã não ter. Mas o que o Senhor Jesus vem prometer para nós é uma herança eterna que não está nessa terra aqui. Por isso muitas pessoas se frustram, porque eles só querem desfrutar das vitórias nessa vida. Então por isso que as pessoas sofrem, porque elas estão presas as vitórias que não são daquelas que Jesus prometeu. Por isso que você vê as igrejas abarrotadas, por isso que você vê pessoas desesperadas, desenfreadas, querendo vitória, indo atrás de profetas, indo atrás de igrejas que diz que tem revelação, que tem isso, aquilo, porque elas não aprenderam, ou então não quiseram aprender a verdadeira palavra do Senhor, que nessa vida
nós padeceremos perseguições, que nessa vida nós padeceremos sofrimentos. Então, por isso que o salmista declara que a sua alma está angustiada. Mas o fato da sua alma estar angustiada não significa que ele perdeu a sua confiança em Deus. Você sofreu algum problema, você está passando por algum tipo de crise, não quer dizer que você não confia em Deus. Isso é problema da nossa vida. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que se sentiu angustiado. Jesus também passou por angústia. Inclusive, a Bíblia diz que ele convida alguns dos seus discípulos para orar com ele. Jesus convida os seus discípulos para estarem com ele. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, a Bíblia diz que ele chama os seus discípulos e diz: orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Mateus 26, do versículo 36 até o versículo... Mateus 26, versículo 36, e depois Mateus 27, versículo 60, que nós vamos ver que Jesus na cruz também se sentiu angustiado. Então, não é problema você se sentir triste, não é um problema a falta de fé você se sentir angustiado. O problema é quando nós não conseguimos acreditar que o nosso Deus ele é fiel para nos ajudar em todas as coisas. Grandes homens de Deus também passaram por angústia. Nós temos Elias, nós temos Jonas, nós temos os discípulos, nós temos homens de Deus que passaram por angústia, mas isso não fez com que eles desacreditassem do poder de Deus. Isso não fez com que eles perdessem a fé no Deus Todo-Poderoso. Talvez você que está ouvindo esse café diário está vivendo uma angústia, mas eu quero dizer para você que o Deus que eu e você servimos é um Deus que ouve quando nós clamamos a Ele. Deus ouve a nossa voz. E diga-se de passagem, Ele não somente ouve, mas Ele também é o Deus que presta socorro àqueles que nele clamam. Em 2 Samuel capítulo 14, versículo 15 também, 1 Samuel capítulo 22, versículo 14, versículo 15, a Bíblia nos diz: dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo, ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. O salmista declara que quando ele clamou ao Senhor, louvado seja Deus, quando ele rasgou a sua alma diante do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que ouve, ele responde. E qual é a resposta de Deus? Deus manda socorro para aquele que clama a Ele e dispersa todo problema e toda angústia. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para você. Não é uma palavra revelatória, não é uma palavra de adivinhação, não é uma palavra bíblica, como constantemente eu faço aqui no Café Diário. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Se nós clamarmos, rasgarmos o nosso coração, tiver que chorar, diante de Deus faça, porque o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que em hebraico o seu nome é o Deus Altíssimo, é o Eu Elohim, é o Deus da providência, é o Deus do socorro. Quando precisamos de ajuda, quando nós precisamos de ajuda, normalmente a gente tenta procurar ou descobrir pessoas que possam nos orientar, mas nem sempre essas pessoas vão estar disponíveis. E mesmo essas pessoas estando disponíveis, nós não podemos esquecer que a maior ajuda e a maior providência vem do Deus que nós servimos, o nosso Senhor e Salvador. No entanto, nem mesmo as pessoas mais poderosas do mundo estão acima do nosso Deus. O nosso Deus, Ele reina sobre todos. Pedir ajuda de Deus deve ser a nossa primeira ação em meio às dificuldades e também diante dos desafios que a vida nos apresenta.
Davi, o personagem que nós lemos, entendeu isso muito bem quando se sentiu angustiado, por ver cercados de inimigos e de diversos perigos. Ele clamou a Deus por socorro. Deus respondeu trabalhando com um grande poder. Nosso Deus está sempre pronto para nos ajudar, nos proteger e trabalhar ao nosso favor. Se você está enfrentando alguma grande provação agora, leve adiante do Senhor e clame por sua intervenção. Não duvide da misericórdia de Deus. Ele ouve o seu clamor e trabalhará com poder em meio às situações da sua vida. Persevere, orando e confiando sempre ao Senhor, que Ele mostrará a você o seu poder. Então, para nós fecharmos esse café diário, o salmista Davi declara, quando o Senhor lhe manda socorro, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 32 a 33, ele vai dizer: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Um homem que inicia dizendo que está angustiado, reconhece que Deus está do seu lado, reconhece que o Senhor é o seu socorro, Deus responde a sua oração e ele declara, depois do livramento que Deus lhe dá, que não há outro. Ele vai cantar, ele vai bem dizer, isso aqui é um louvor, ele vai bem dizer: quem é como o Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus, que reveste um homem de perfeita força e de perfeito caminho? Esse é o nosso Deus, querido. Não há outro. Se você talvez está vivenciando essa angústia dentro de você, essa é a palavra para você nessa manhã, que você seja renovado em Cristo Jesus e que você entenda que nenhum inimigo pode destruir aquele que confia em Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.